Boa tarde, turma. Espero que estejam todos bem. Hoje nós faremos as atividades de matemática da semana 1. São 10 perguntas, lá das páginas 22 a 27. O que nós vamos estudar hoje? O sistema decimal e a ordem dos números. Como que funciona isso? Tem um texto aí na apostila, nós vamos fazer a leitura desse texto e eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor como que funciona essa unidade de milhar que nós vamos começar a usar a partir de hoje. A gente usou centena, dezena e unidade até o momento, né? As 3 ordens. Agora nós vamos para a 4ª ordem, que é a unidade de milhar. Há muito tempo, o ser humano descobriu que podia usar o corpo para contar e medir. Com os dedos da mão, ficava mais fácil a contagem. Até nós podemos usar os dedos da nossa mão para fazer as nossas contas aí do dia a dia, né? Como temos 10 dedos, a contagem passou a ser feita em grupos de 10. Os povos hindus iniciaram essa maneira de contar e registrar a contagem. Depois, os árabes aperfeiçoaram esse sistema. Hoje, podemos representar qualquer quantidade assim, reunidos em grupos de 10, usando e combinando os 10 símbolos chamados dígitos ou algarismos indo-arábicos. Esses dígitos são os números. Quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Combinando esses números, nós podemos formar qualquer número até o infinito. Ao fazer isso, estamos trabalhando o sistema de numeração decimal. Por que tem esse nome decimal? Porque vem do 10. Então, a palavra decimal ela deriva do 10, porque foi desenvolvido a partir da formação de grupos de 10. A cada 10, a gente tem uma formação, mais 10, outra formação. Por isso que se chama decimal. Você já estudou sobre as unidades, as dezenas e as centenas. Então, nós vimos no PET 1 essas 3 ordens, unidades, dezenas e centenas. No sistema de numeração decimal também temos a unidade de milhar. Cada grupo de 10 centenas corresponde a uma unidade de milhar. Então, 10 centenas, 100, né? A cada 10 vezes o 100, nós temos o milhar, 1.000. Podemos dizer que 10 centenas é igual a 1.000 unidades, ou 1 milhar, ou 1.000. Então, quando eu tenho uma unidade só, e eu junto mais 9, formo 10 unidades, eu componho a dezena. 10 dezenas, eu formo a centena. E 10 centenas, eu formo o milhar, que é representado por UN, a unidade de milhar. Agora, como que fica isso? No quadro de valor posicional, que é aquele que a gente coloca em cada ordem o número para saber quanto que ele vale. Primeiro as unidades, que valem 1. Depois a dezena, que vale 10. A centena, que vale 100. E agora, nós vamos começar a usar a unidade de milhar, que vale 1.000. O número 1, ele fica representado assim, ó. 1 na unidade de milhar, depois as outras casas são 0. Agora, se eu quiser representar um outro número qualquer, por exemplo, vamos colocar aqui o 1888. Já que semana passada nós comemoramos a abolição da escravidão, que foi a Lei Áurea, publicada em 1888, no dia 13 de maio. Então, como que fica o número 1888? O 1, ele é a unidade de milhar, ó.
O 8 é centena, o 8 é dezena e o 8 é unidade. Vamos para outra casa. O 3 na unidade de milhar. 5 centenas, 7 dezenas e 2 unidades. Como que eu li esse número? 3.572. 3.572. 1888. Cada um ocupando uma ordem no quadro de valor posicional. Agora, as atividades, nós vamos usar tudo isso que a gente aprendeu até agora para resolver. Primeiro, vocês vão ler aqui os números que estão escritos por extenso e vão escrever eles em número. Então, 1.256. Ó, começa pela unidade de milhar. Se tá 1.000, eu coloco só 1. 200 é 2 centenas. 56, aqui é dezena e unidade. Se agora no começo, vocês quiserem sempre colocar o quadro de valor, colocando em cima o que vale cada um, até vocês aprenderem melhor isso, pode fazer. Então, fica 1.256. Vamos fazer mais a B. 4.000. Então, se é 4.000, é 4 unidades de milhar. 4.400, 4 centenas e 27. Os outros dois vocês vão fazer. Eu vou fazer só a leitura para vocês, ó. A C, 6.300. Repara que para na centena não tem unidade. Então, quando não tem unidade, coloca o 0. A D, 9.660. Também não tem unidade. Parou na dezena. A 2, complete as frases com as palavras maior ou menor. Então, a gente tem que comparar dois números. O número 408 é que o número 412. O 408, ele é maior ou ele é menor que o 412? Então, ó, para chegar no 412, quanto que eu preciso? 408, 409, 410, 411, 412. Falta 4 unidades, então ele é menor. Sempre que faltar, é menor. O número 535 é que o número 533. O 533, para chegar no 535, falta 2. Então, o 35 aqui é maior que o 33. Então, o número 535 é maior que o número 533. Os outros vocês vão escrever sozinhos. Então, o número 2.546 é que o número 1849. O número 3.772 é maior ou menor que o número 3.811. O número 5.558 é maior ou menor que o número 5.523. Para ajudar vocês, ó, começa olhando na unidade de milhar, depois olha na centena, depois olha na dezena, depois olha na unidade. Vamos aqui a C, ó. 2, 5, 4 e 6. 2 unidades de milhar, 5 centenas, 4 dezenas e 6 unidades. O número 1849. Uma unidade de milhar, 8 centenas, 4 dezenas, 9 unidades. O 2 não é maior do que o 1, logo, esse número vai ser maior do que esse. Para ficar fácil para vocês, façam isso com os outros dois também. Continue completando as sequências. Então, eu preciso fazer uma soma, né?
1992 mais 2 é 1994. 1994 mais 2 é igual a 1996. 1996 mais 2, 1998. 1998 mais 2, 2000. Agora, a B. 1000 mais 10, 1000. Ó, a centena fica 0, dezena, unidade. 1010. 1010 mais 10, 1020. Ó, milhar, centena, dezena, unidade. Termina os outros dois vocês. 1020 mais 10, e depois mais 10. 7.500 mais 100, então é o 500 mais 100, dá quanto? Do 500 mais 100 vai para 600. 7.600. Agora, mais 100, 7.700. Mais 100, depois mais 100. Termina de completar, então, vocês a sequência. Faltando aí 2 números de cada linha, da B e da C. Componha os números de acordo com o exemplo. Então, vai juntar e formar um número. Por exemplo, uma unidade de milhar, tá aqui, mais 9 centenas, mais 8 dezenas, mais 5 unidades. Forma o número 1985. Agora, 3 unidades de milhar, mais 6 centenas, mais 3 dezenas, mais 0 unidades. Formam um número 3.630. 5 unidades de milhar, mais 2 centenas, mais 1 dezena, mais 9 unidades, formam o número 5.219. Agora, a C, 6 unidades de milhar, 4 centenas, mais 7 dezenas, mais 7 unidades. A D, 9 unidades de milhar, mais 5 centenas, mais 2 dezenas, mais 1 unidade. Vamos observar aqui o exemplo, ó. Tem o número 3.562 e ele está decomposto. Então, vai desmanchar o número. Aqui é para fazer a decomposição desses números. Como que fica, ó? A unidade de milhar, 3.000, mais as centenas, 500, mais as dezenas, 60, mais as unidades, 2. Então, são 3.000 unidades de milhar, 5 centenas, perdão, 6 dezenas e 2 unidades. Como que fica o restante aqui, ó? Vamos fazer primeiro a unidade de milhar. 1.000 mais as centenas. 200 mais a dezena. 50 mais a unidade. 5. 1.000 mais 200 mais 50 mais 5, 1.255. Vocês vão fazer o restante usando esse mesmo exemplo. Agora, nós vamos analisar o número 8.452 e completar aqui o que está sendo pedido. Então, olha lá, ó. O algarismo 2 ocupa o lugar das... Olhando o 2 aqui. Onde que ele tá? Unidades. E seu valor é 2. O algarismo ocupa o lugar das centenas. Qual que tá lá nas centenas? O algarismo 4. Ocupa o lugar das centenas e seu valor é... Quantas unidades tem? Ó, é só completar aqui os 2 zeros. São 400
unidades. O algarismo 5 ocupa o lugar da, vamos ler lá o 5, onde que ele tá, ó, nas dezenas. E seu valor é? Quantas unidades ele tem aqui, ó? Coloca o 5 aqui, o 0, são 50 unidades. O algarismo 8 ocupa o lugar da unidade de milhar. E seu valor é, ó, completando aqui, 8. Tudo aqui fica 0. 8.000 unidades. Escreva o número representado em cada ábaco. Então, pensando no valor aqui em cada posição, é só a gente contar quantas pecinhas tem. Ó, aqui tem 1, 2, 3. Então, são quantos? 3.000 na centena. 1 na dezena. 1, 2, 3, 4, 5. E na unidade 2. Que número é esse? 3.152. Vamos fazer o segundo, ó. No milhar tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5 pecinhas. Na centena, 1, 2, 3 pecinhas. Na dezena, 1, 2, 3, 4, 5 pecinhas. E na unidade, 2. Que número que nós formamos? 5.352. Então, vocês fazem aí a mesma coisa com as outras duas. Agora, vamos ler o problema e vamos resolver e escrever aqui do lado essa resposta, resolução, né? Vocês vão notar que aí não tem um espaço das linhas para vocês fazerem. Então, vocês vão usar esse espaço em branco que tá aqui em cima e embaixo, tá? Então, vamos lá. As turmas do terceiro ano trouxeram várias garrafas PET vazias para juntas fazerem um trabalho de arte. O professor Vanderlei criou um cartaz com a quantidade de garrafas que as turmas A e B conseguiram. Quantas garrafas essas turmas trouxeram juntas para o trabalho? Então, ó, aqui a turma A trouxe 136 e a turma B 142. Nós vamos montar usando o quadro de valor, né? Então, é centena, dezena e unidade, porque só tem 3 números. Então, primeiro, 136, depois 142. Para a gente saber quanto elas trouxeram juntas, nós temos que fazer uma adição, usando o sinal de mais. A unidade, 6 mais 2, dá 8. A dezena, 3 mais 4, dá 7. E a centena, 1 mais 1, dá 2. Então, quantas trouxeram juntas? 278 garrafas. Resolva as adições, decompondo os números. Essa é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Como que a gente vai decompor? Centena mais dezena mais unidade. Primeiro número, 125. Então, fica 100 mais 20 mais 5. Segundo número, 200 mais 30 mais 5. Passo o traço. Agora, juntando tudo, começamos lá pela centena. 100 mais 200, 300. Coloco mais. 20 mais 30, 50. Agora, as unidades. 5 mais 5, 10. Então, repara aqui que o 10 passou para a ordem da dezena. Como que nós vamos fazer? Ó, 300 mais, aí soma
todas as dezenas. 50 mais 10, 60. Qual que é o resultado? 300 mais 60, que dá 360. A segunda operação, 164 mais 175. Vamos começar decompondo o primeiro número. 100 mais, agora as dezenas, 60, por fim as unidades, 4 unidades. Segundo número, 175. 100 mais 70 mais 5. Passo o tracinho para resolver. Vamos começar, então, pelas centenas. 100 mais 100, 200. Depois, as dezenas. 60 mais 70, dá 130. E as unidades, 4 mais 5, 9. Olha o que aconteceu. Aqui, as dezenas passaram para a ordem das centenas, formando o número 130. Então, nós vamos desmanchar ele também, decompor ele também. Então, fica primeiro lá 200, depois o 100. Agora, a dezena 30 e a unidade 9. Vamos juntar as dezenas, aqui as centenas primeiro. 200 mais 100, 300, mais 30, mais 9. Qual que é o resultado? 339. Certo, pessoal? E a última, vocês vão inventar e escrever um problema sobre um funcionário de um supermercado que faz a contagem de caixas de sucos existentes no estoque da loja. Em seu problema, apresente uma situação na qual seja necessário determinar o total de caixas de suco do estoque, calculando 358 mais 243. Como que vai ser esse problema, então? O funcionário dá um nome para ele. Vamos chamar ele de Daniel. Então, Daniel trabalha no supermercado, no estoque de caixas de suco. Ele separou em 2 grupos as caixas de suco, as de 500 ml e as de 1 litro, por exemplo. As de 500 ml tem 358 caixas e as de 1 litro tem 243 caixas. Quantas caixas tem no total? Escreve o problema aqui. Depois que vocês escreverem o problema, vocês vão resolver, né? Como vocês vão resolver? Montando a operação. 358 mais 243. E vocês vão resolver essa conta e colocar a resposta aqui. Então, 2 coisas. Primeiro, escreve o problema, né? Eu dei um exemplo para vocês, mas vocês vão criar da cabeça de vocês. E a segunda, resolve a conta. A segunda coisa que vocês vão fazer é resolver a conta. São 2 etapas essa pergunta. Sei que ficou um pouquinho longo hoje, pessoal, mas é que tinha muitas perguntas e a gente começou um assunto novo, né? Que é estudar as unidades de milhar. Mas assistam o vídeo completo, resolvam as questões junto comigo e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Até amanhã!